Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de topografia do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina. Na aula de hoje, iremos tratar sobre medidas lineares e seus erros. Primeiramente, por que vocês devem conhecer os prováveis erros? Porque conhecendo-se os erros, nós poderemos evitá-los praticamente ao nível zero ou pelo menos trabalharmos dentro da margem de erro permitida e que esteja de acordo com as normas da ABNT, especialmente a NBR 13.133, que trata dos levantamentos topográficos, aplicado aos diversos cursos que utilizam topografia. Pois bem, então, dentro dessa lógica, nós iremos, então, dividir esses erros, apresentar o equipamento, etc., como vocês verão aí nos próximos slides. Aqui na universidade, nós trabalhamos, no primeiro momento, para treinamento com os alunos, com esse teodolito FOIF, que é o DT 402.0. Então, para que ele serve? Então, nós temos ali os ângulos horizontais, ângulos verticais, que ele trabalha. Também é possível medir com eles, com esses equipamentos, as distâncias horizontais, distâncias inclinadas e as diferenças de nível, desde que você trabalhe naturalmente com uma régua estadimétrica, fazendo as leituras dos fios inferior, médio e superior. Então, esta aí é a lógica dos equipamentos que nós iremos aqui trabalhar na universidade, no primeiro momento. O que você deve entender? Nessa medição direta de distância, então você tem ali que o equipamento tem a possibilidade de trabalhar com medindo distância horizontal, distância vertical e também a distância inclinada. Então, é muito importante que o aluno entenda o menu, isto é, o menu do equipamento, como é que o equipamento funciona. Porque vamos imaginar que o aluno está trabalhando com a distância horizontal, mas o equipamento lá ele está programado para, por exemplo, a porcentagem de inclinação ou até mesmo uma distância vertical. Isso, naturalmente, vai acarretar um erro. Então, é preciso muita atenção ao trabalhar com o equipamento, com seus menus, como está aí no slide. Outra questão que é preciso entender é a seguinte: quando você trabalha com medição, você tem as medidas diretas de distância e as medidas indiretas. Então, observe que quando você caminha pelo trajeto que você está medindo, isto é, você estica a trena do ponto A ao ponto B, e você caminha do ponto A ao ponto B com uma trena, por exemplo, física, então você tem aí, de uma forma mais popular, uma medida direta de distância. Mas quando você, por exemplo, utiliza alguns equipamentos eletrônicos, distanciômetro eletrônico, medidas por meio de cálculos trigonométricos, seria a taquiometria, medidas por telemetria e outros treina laser, etc. e tal, você então está trabalhando com medidas indiretas de distância, porque você não percorre o trecho que você está medindo, e sim utiliza-se de matemática, por exemplo, de trigonometria, utiliza-se de equipamentos que conseguem aferir a distância entre os dois pontos, o ponto que você está e o ponto que você deseja obter a distância. Então, é importante você entender os conceitos aí de medida direta e indireta. E na engenharia, nos demais cursos, é muito comum nós trabalharmos com medidas indiretas de distância, uma vez que existem vários obstáculos que podem atrapalhar na medida e, às vezes, são proibitivos para você caminhar entre um ponto e outro. Nós temos aí alguns modelos de trena. Então, observe o seguinte, que, de uma forma geral, as trenas, todo e qualquer instrumento destinado à medição direta de distância, são denominados aí, são os diastímetros, que podem ser as trenas, que nós estamos acostumados, fitas de aço, de uma forma geral, corrente de agrimensor, até mesmo, por exemplo, aquela fita utilizada para costura, é um modelo aí de diastímetro. Então, observe que você tem aí embaixo, nessa figura, nesses desenhos, você tem uma trena que tem uma alça ali, bastante segura, você tem ali uma, entre aspas, chamada de corrente de agrimensor, e uma outra trena dessas que são com uma caixa fechada, arredondada, em que a trena em si fica protegida dentro desse invólucro plástico. Esses detalhes aí, e naturalmente existem inúmeros modelos de trenas que podem ser utilizados, e também trenas feitas de diferentes materiais que nós vamos ver a seguir. Para ficar mais fácil de trabalhar, já foi falado na aula anterior, nós temos aí os vários instrumentos que nos auxiliam na medida em topografia. Por exemplo, os piquetes, as estacas, as balizas, nível de cantoneira, nível de mangueira, a própria caderneta de campo, que antigamente eu recebi esse nome de caderneta, porque
era um modelo de caderneta ou um caderninho, que hoje, na verdade, nós trabalhamos com planilhas de Excel e outras coisas semelhantes. Ao invés de anotar na tradicional caderneta, nós temos uma planilha, levamos um tablet para a aula de campo, um próprio celular, por exemplo, com o Excel instalado, com a planilha já pronta, e aí você já vai salvando os dados ou digitando os dados na própria planilha. Isso ajuda bastante e tem uma certa agilidade aí nas aulas de campo. Mas o nome caderneta de campo, ou complete a caderneta de campo, ele prevaleceu porque é um nome histórico. Aqui tem alguns detalhes que já foram discutidos nas aulas anteriores, tá? Que nós não vamos aqui pormenorizar, que é a questão do piquete, da estaca, qual é a função do piquete, que nós também não vamos entrar em detalhes, porque já foi discutido. As estacas também, quais são as suas funções e como elas devem ser utilizadas nas aulas de campo, também já foi tratado em aulas anteriores. A função das balizas, a maneira de utilizar as balizas, etc., também já foi trabalhado em aulas anteriores. Aqui tem um detalhezinho que eu gostaria de salientar, que quando você tem a baliza, você pode usar, por exemplo, esse nível de cantoneira. Algumas pessoas têm uma séria dificuldade em segurar uma baliza ou uma régua estadimétrica exatamente na vertical. Para auxiliar nesse momento, tem esse nível de cantoneira, que você encosta ele na baliza e você faz com que essa bolha fique exatamente no centro do anel. E isso faz com que, naturalmente, a baliza fique próximo ou na vertical. Isso ajuda bastante em termos de orientação. O que mais que nós temos aqui? Aqui temos um modelo padrão de tabela em que você faz o levantamento, é o ponto, que é o primeiro aqui, o ponto visado, a direção que você está olhando, do ponto 1 para o ponto 2, o ângulo horizontal aí que você coletou e a distância, que é uma tabela aí no modelo padrão que nós não iremos discutir agora, só que vocês entendam que existe um padrão de anotação de dados. Nós temos aqui também algumas questões de precisão, na medida de distância, alguns cuidados. Então, por exemplo, cuidados que devem ser trabalhados são a manutenção no alinhamento a medir, a horizontalidade da trena. Veja, não é porque o terreno é inclinado que você vai trabalhar com a trena inclinada, você deve manter a trena na horizontal. A tensão uniforme nas extremidades, isto é, se você pega uma dupla de pessoas que tem bastante força e estica uma trena, por exemplo, plástica em excesso, provavelmente ela vai se deformar. Mas se você pegar também duas pessoas que não esticam a trena na maneira correta, que fica aquela catenária, né, curva, que no popular o povo chama de barriga, então você também vai ter aí problemas na medida. São várias as questões que levam a erro. O dispositivo de medição utilizado, esse dispositivo, ele está ok, está aferido, né? A qualidade desses acessórios, a maneira de medir, você observar a ponta da trena, onde é o zero e tudo mais. Então, tudo isso daí faz com que você tenha a possibilidade de erros nas operações de campo. Então, você deve, naturalmente, cuidar de todos esses detalhes. Aqui também tem um detalhe bem interessante, que é a questão aí dos erros. Então, você observa nesta tabela fatores que influenciam aí nos erros, isto é, na diferença de medida. A pressão, né, na verdade, que você exerce, lembrando que pressão é força sobre área, então, dependendo da quantidade que você estica ou que você contrai alguma coisa, ela pode dilatar, pode aumentar de comprimento e pode também reduzir. No caso da trena, ela sempre será esticada, então seria aí um aumento no comprimento. A variação de temperatura também pode influenciar, mas isso é muito pouco. Veja, a variação de temperatura praticamente é irrisório, nem existe em países aí como o Brasil, em que a variação de temperatura é muito pouco, para falar que o erro numa medição foi ocasionada pela variação de temperatura. E a outra questão é a elasticidade do material. Você deve observar que os materiais, naturalmente, têm coeficiente de elasticidade diferente. Então, o que acontece? Coeficiente de elasticidade diferente, por quê? Porque você tem fitas e trenas de aço, trenas plásticas, trenas de lona. Então, o que acontece? Dependendo da elasticidade, tem trenas que deformam mais ou deformam menos. Mas observe que o erro que pode ocorrer pela dilatação do material, ele é um erro muito pequeno em relação àqueles que geralmente acontecem nas primeiras aulas de campo com os alunos. Veja, erro de 1 centímetro em 100 metros, erro de 5 centímetros em 100 metros, erro de 25 centímetros em 100 metros. E o que nós acabamos detectando nas aulas do campo, que chega a ter erro aí
de meio metro, 1 metro na medida, erro de leitura, em espaço de 20 metros, 30 metros. Boa parte dos alunos, daqueles que estão começando na engenharia e em outros cursos, tem dificuldade para ler uma trena. A trena, o lado que é metro, o lado que é polegada, olhar o início da trena, onde é o zero realmente da trena. Então, você percebe que os erros são grosseiros, muitas vezes, pela falta de atenção ou falta de prática dos operadores que estão no início de carreira. O que mais que nós vamos ter aqui? Nós vamos, então, observar que, em relação à trena, tem a questão da catenária, que é aquela curva que forma na trena quando você não estica corretamente, embora você não consiga eliminar 100% da catenária. Isto é, a tensão, né, você ter aí a força que é aplicada para esticar a trena, a temperatura, que eu já disse que é uma coisa irrisória, você trabalhar com as trenas ou diastímetro fora da horizontal, ou você ter um desvio vertical, por exemplo, o desvio da vertical, como está embaixo aí, na verticalidade da baliza, você também segurar a baliza fora da vertical. Alinhamento incorreto do desvio lateral, isto é, você ter que medir sua trena não alcança em linha reta, por exemplo, você precisa medir 50 metros, você tem uma trena de 30, você vai ter que tomar essa distância em 2 vezes. E você deve usar, então, uma baliza intermediária entre o ponto A e B. O problema é que algumas pessoas são descuidadas e essa baliza intermediária não fica alinhada, então ela sai do alinhamento, e isso faz com que aumente naturalmente a distância e o comprimento incorreto da trena, o que pode ocorrer muitas vezes que a trena falta um pedaço, ou tem um defeito de fabricação. Então, essas são aí fontes de erro nas medidas que você deve considerar e evitar. Então, aqui tem a questão do diastímetro, que é a questão da catenária, o esticamento correto da trena, isto é, você esticar realmente na medida em que precisa. Você tem também aqui a questão da medida na vertical, veja, não é porque o terreno é inclinado que você vai trabalhar, por exemplo, com a trena inclinada. Observe que a trena é trabalhada na horizontal. Imagine que você mediu 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros, mais 20 metros, o pedacinho que faltou. Embora o terreno seja em declive, você colocou as estacas na vertical, ou os piquetes na vertical aqui, e você trabalhou com a trena rigorosamente na horizontal. Então, isso é um fator primordial para que as suas medidas fiquem corretas. Trena rigorosamente na horizontal e a baliza na vertical. Então, observem bem esses detalhes, que são detalhes importantes. Outra questão, você observa aqui uma pessoa, né, simulando uma baliza, né, segurando a baliza. Ela deveria, naturalmente, segurar a baliza na vertical. Mas veja a situação, a pessoa está segurando a baliza pelo menos aí uns 25 graus fora do prumo, quer dizer, não há condições de ser feliz desta forma, né? Veja, a pessoa totalmente desatenta no trabalho de campo que ela está fazendo. E isso, naturalmente, vai provocar erros grandes que deverão aí ser medido tudo novamente, porque não daria para corrigir. Outra questão aqui, por exemplo, você quer medir entre o ponto A e o ponto B, o que acontece ali entre o ponto A e o ponto B? Você precisa, por exemplo, imagine que tem 50 metros, a sua treina só tem, por exemplo, 20 metros, então você tem que alinhar aqui as 3 balizas, mede de A até o C, e depois de C até B. Veja que, dependendo do sujeito descuidado, ele vai colocar a baliza no C', no C 2 linhas, o que, na verdade, vai aumentar a distância, porque, em vez de medir uma linha reta, ele vai formar um triângulo, né? E isso, naturalmente, implica na medida. Então, todo cuidado deve ser tomado aí no alinhamento na hora de captar as medidas. Outra questão também que deve ser discutida e bastante trabalhada é a questão, por exemplo, dos comprimentos incorretos do diastímetro. Pode ser, veja, é um pouco raro, mas pode ser que a trena que você utilize tenha algum tipo de defeito, e a medida pode ser afetada pela tensão, por exemplo, na trena, pode ser afetada por alguma coeficiente de elasticidade da trena que está fora do padrão, tá? Algum tipo de dilatação do material, tá? Algum tipo de problema. Então, observe que o LA, aí nesta formulinha, é o comprimento aferido. O L é o comprimento nominal, aquele que você obteve lá na medição de campo. O DHM é a distância medida, ok? E DHC é a distância
correta. Então, você tem ali a distância medida por DHM e o DHC a distância correta, ok? Então, observem bem, essa forma vai ser bastante usada daqui a pouco. Então, ali, só para você entender melhor, temos ali medidas diretas num lance único. Observe aqui este desenho, esta imagem, perdão. Então, você tem aqui o sujeito medindo, na verdade, com a trena na horizontal. E isso é muito comum na aula de campo. Se o sujeito que está mais alto, ele deve ser gentil e abaixar, para que a pessoa que está no local mais baixo possa ficar em pé ou numa posição confortável. Observe que a trena está na horizontal. Como eu sei que a trena está horizontal? Porque olhando a viga daquele prédio lá no fundo, eu observo que a trena está praticamente 99%, 100% paralela àquela viga lá do fundo. Então, quer dizer que a trena está na horizontal. O que não pode acontecer é o sujeito esticar a trena aqui nesta linha inclinada e tomar essa medida inclinada com uma medida horizontal, porque isso realmente vai mascarar o resultado da medição. Então, veja que são fatores aí importantes serem observados. Isso vale para todas as aulas e todos os sistemas aí de medição. Então, é importante que você tome cuidado com isso. Aqui, novamente, um modelo de você medir em espaços, aí veja, horizontais, trena de 20 metros. O sujeito mediu 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais o pedacinho que faltou, 8,35. E aí, fazendo a conta, ele teve aí a medida final de 88,35. Então, observe que são detalhes pequenos, mas eles fazem diferença. Eu, por exemplo, já fui nomeado perito em 2 casos em que a pessoa mediu errado, com a trena inclinada e teve mais erros, orientou o proprietário de uma determinada propriedade e havia erros de medição. Esta pessoa entrou na justiça, acabou, na verdade, perdendo a causa, e com esse resultado, a pessoa teve que pagar toda uma indenização para o outro vizinho e ainda teve que pagar todas as custas do processo, porque na justiça, quem perde, paga. Então, você tem que sempre pensar nessas questões aí, tá? Então, de uma forma geral, a pessoa foi mal orientada e deu início a um processo cujo não tinha menor sentido e a menor razão. Uma outra orientação básica para vocês medirem é esta orientação. Quando você tem aqui uma borda da propriedade sinuosa, fazendo margem, por exemplo, com uma estrada sinuosa, um rio, busquem sempre verificar na escritura do lote, sendo um lote urbano, uma chácara, um sítio, uma fazenda, as bordas delas que possuem uma linha reta. Por exemplo, aqui, se eu trabalhar aqui de A até B e dividir em partes, eu posso fazer A até A linha, B, B linha, C, C linha, D, D linha, E linha. E aí eu consigo, de uma forma melhor, medir esse lote e depois fazer os cálculos de área, perímetro, porque se eu medir aqui em linha reta, eu vou, na verdade, trabalhar, a área não é real. Observem bem que seria o mesmo conceito, por exemplo, de integral. Trabalhar aqui, quanto mais perto for a linha de B', maior a minha precisão no levantamento. Então, quando esse espaço tende a ser infinitamente pequeno entre os dois, os meus pedaços de reta aqui, eles tendem a ser muito próximo à curva, isso é de tal forma que a reta e a curva se confundem. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais longo eu trabalho aqui, menos preciso será o meu trabalho. Então, eu tenho que ver até que ponto essa precisão é necessária para poder trabalhar lá nos levantamentos de campo. Aqui também um outro conceito que aparece bastante, que eu vejo nas minhas aulas, que os alunos têm dificuldade para utilizar, mas o pessoal da obra, de uma forma geral, eles utilizam mesmo sem saber, isto é, eles utilizam sem ter um estudo formal. Por exemplo, é muito comum para colocar uma construção no esquadro, ou um muro, ou alguma coisa no esquadro, eles trabalharem com a ideia do triângulo 3, 4, 5, nessa relação aqui do teorema de Pitágoras, etc., 3, 4, 5. Então, por exemplo, eles medem, quando é maior, 30 metros aqui, 40 metros aqui, 50 metros aqui. Quer dizer, eles conseguem trabalhar com esse ângulo de 90 graus. Mas muito engraçado nessa situação é que, de uma forma geral, os nossos alunos são educados, desde o ensino básico, a trabalhar com o teorema de Pitágoras. Só que quando chega numa aula de campo, no exercício prático profissional, eles travam, isto é,
vocês não conseguem, de uma forma geral, aplicar aquilo que você aprendeu. Dá-se a impressão que matemática, ela não é útil para o dia a dia, ela só é uma disciplina acadêmica, escolar. E, na verdade, não é isso. A engenharia, de uma forma geral, é a aplicação no dia a dia da matemática, da física e da química. Então, é matemática, física e química aplicada. Tá? Então, o aluno, por exemplo, de engenharia, tem que ter um domínio da matemática, um domínio da física e um domínio da química. Não no todo, mas pelo menos da parte básica e intermediária dessas disciplinas. Então, observe que a relação aqui 3, 4, 5, ela é muito útil para você colocar terrenos, para você, por exemplo, colocar construções no esquadro, tá? É uma coisa simples, o pessoal da obra usa bastante, sem conhecer nada sobre o Pitágoras. Mas você, que é uma pessoa, em linguagem popular, eu diria que é uma pessoa letrada, você tem condições não só de aplicar, como de entender o porquê. Então, é interessante que você tenha essa destreza. Bom, o que mais? Outras questões também que você vê que, na prática, os alunos têm muita dificuldade. Por exemplo, eu quero medir a distância de AB, BC e de C até D. Mas, no meio do caminho, como diz o Drummond, tinha uma pedra, ou, nesse caso, tinha um lago. O que acontece aqui? Eu não consigo medir aqui, mas eu posso, por exemplo, tirar 90 graus aqui, medir de B até C aqui, ou B', C' até aqui. Veja, a medida é a mesma, é só somar este pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Só que muitos alunos, na aula prática, não têm essa destreza, ele não consegue aplicar, ele é totalmente preso ao convencional, ele não consegue extrapolar um pouco. E ser engenheiro, né, de uma forma geral, é saber resolver problema. E você não vai ter na sua vida acadêmica um caderno que resolva todos os seus problemas de engenharia depois de formado. Então, você vai ter que criar soluções para cada problema, uma solução. Então, isso é importante que você comece a pensar neste modelo já, o de criar soluções para o problema. Professor, mas eu não gosto de problema. A sua ideia de problema está errada desde o começo. Para a maioria das pessoas, problema é uma coisa ruim. Na verdade, problema não é uma coisa ruim, porque, veja, se as pessoas não tiverem problemas, provavelmente nós não teremos trabalho. Vamos imaginar, se o sujeito, por exemplo, não tem nenhum problema legal, não precisa de advogados, então, para o advogado, o problema é uma coisa boa. Se uma pessoa, por exemplo, quer construir, quer comprar um imóvel, enfim, quer trabalhar no mercado imobiliário. Então, essa pessoa, de uma certa forma, tem que resolver esse problema, essa equação, o que para nós é muito bom, porque resolvendo esse problema, você vai ganhar dinheiro, você vai prestar um serviço para a sociedade e automaticamente você será remunerado. Então, não comece com essa ideia que problema é uma coisa ruim. Não, problema não sei que ser uma coisa ruim, se o problema não for seu. E alguns problemas que nós temos também são bons, porque é por meio daquele problema você cresce e pode gerar aí novos investimentos e etc. Então, mude um pouco a sua visão. Vamos aí para o próximo. Aqui eu tenho também essa ideia de você trabalhar nesse modelo aqui. Então, eu tenho de A até B, D até E, e eu tenho aqui esse espaço aqui no meio. Então, observe que eu posso trabalhar também com uma semelhança de triângulo no momento de medir algumas distâncias em linha reta. Por quê? Por exemplo, aqui, imagine que tem uma construção, você não consegue medir aqui, mas veja o que o sujeito fez, ele criou aqui uma maneira de medir. Então, nós, como engenheiros, podemos fazer isso e podemos trabalhar essa questão histórica. A aplicação da geometria básica, da geometria linear, da geometria descritiva, enfim, dos recursos matemáticos envolvendo seno, cosseno, tangente, etc., das relações trigonométricas, são todas úteis para que a gente consiga, na verdade, trabalhar aí as questões. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Dentro desta questão aqui, então vamos aqui, mais um slide. Aqui, por exemplo, então você tem lá, lei dos cossenos. Você pode trabalhar aqui, olha, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, menos 2BC vezes o cosseno de alfa. Tem também a lei do seno. Então, muitas vezes, na prática, você vai fazer um levantamento, e nesse levantamento, o que acontece? Falta uma das medidas ou falta um dos ângulos. Você precisa voltar a campo? Depende. Se você analisar a lei dos cossenos, a lei dos senos, e conseguir resolver o problema para a medida que está faltando, ou o ângulo que está faltando, você pode fazer dessa forma.
Você pode trabalhar, por exemplo, com as relações trigonométricas, utilizando trigonometria básica. Veja, isto é ser engenheiro, trabalhar com essas relações e obter os seus resultados, ou os resultados que você necessita nos seus trabalhos. Então, observe que tudo isto poderá ser usado e deverá ser utilizado nos seus levantamentos topográficos e nos seus trabalhos de campo, de uma forma geral, nos seus laudos, nas suas perícias e etc., caso você tenha que conferir alguma medida, algum lote confrontante, alguma área, ou alguma distância faltante, no caso aqui, para obter a área. Agora aqui, retomando a questão comprimento incorreto do diastímetro. É uma técnica que a gente insiste um pouco, porque pode acontecer na prática que você tenha uma trena com problema, e você deve perceber essa questão. Então, a distância horizontal correta, aqui o comprimento aferido, aqui o comprimento nominal, que deveria ter, por exemplo, a trena é de 20 metros, mas na hora de medir não foi 20 metros, tem uma diferença. E aqui eu tenho a distância horizontal medida, lá no campo, tá? E com isso nós vamos aqui trabalhar essa questão. Então vamos observar aqui alguns detalhes. Um estudante de engenharia civil recebeu a tarefa de medir numa obra o seu perímetro com uma trena que lhe foi fornecida. Na trena havia uma observação que a mesma estava encurtada em 4,2 centímetros. Considerando que ele obteve uma medida de 354,20 metros, qual é o valor correto da medida? Então, observe que a trena ela estava encurtada no geral, não é que faltava isso no começo ou no fim, então era um problema aí que a trena tinha. Então, primeiro, você vai observar que a distância horizontal correta aí é que é o que nós queremos. O comprimento aferido, na verdade, deveria ter aí os 30 metros, mas foi aí, observou-se que a trena estava mais curta, 4,2 centímetros. Atenção, aqui metro, aqui também temos que passar para metro. Então, 30 mais 0,042 deu 30,042. Depois eu tenho aqui o L, que é o comprimento nominal da trena, que seria 30 metros. Então, eu vou colocar aqui. E a distância horizontal medida foi 354,20. Aplicando aqui essa formulinha básica aí de engenharia, 30,042 dividido por 30, vezes 354,20. Então, eu vou ter ali que a distância horizontal correta seria 354 metros, 696. Mas como nós estamos trabalhando com centímetro e não com milímetro, nós vamos arredondar para 354,7 ou 0,70. Então, observe esse primeiro exemplo aí, que a correção foi feita na medida em função de um problema que a trena estava encurtada por algum motivo, por exemplo, ela tinha lá um problema de fabricação. Ela era mais curta, em vez de ser 30 metros, faltava essa medida, e a cada 30 metros faltava esse valor. Então, observe bem esse detalhe, que é um detalhe bem interessante. Depois, o exemplo número 2. Um mestre de obra pretende marcar a distância entre dois postes. Para isso, ele deve utilizar uma trena de 20 metros, cuja dilatação é da ordem de 35 milímetros. Considerando que a distância entre os dois postes deverá ser 50 metros, qual é o comprimento a ser marcado no terreno? Então, observe bem, ele tem uma trena que o comprimento nominal é de 20 metros, mas ele foi avisado que ela tem uma dilatação de 35 milímetros, quer dizer que a cada 20 metros ela tem uma dilatação de 35 milímetros, e ele precisa marcar 50 metros exato. Então, ele vai marcar lá no mundo, com essa trena com problema, ele marca menos que 50 metros, ou marca um pouco mais que 50 metros, para dar 50 metros exatamente. Então, essa é a questão. Então, vamos observar. Então, a distância horizontal correta é 50 metros, da trena, o aferido dela aqui é 20. Como ela está dilatada, 35 milímetros, ela é maior, eu tenho que subtrair o que ela é maior. Observe bem que o raciocínio é ao contrário. 20 menos 0,035 dá 19,965. E então aqui eu vou ter aqui o L, que é o comprimento nominal, que é o 20, e a distância horizontal que ele deve medir. Então eu vou trabalhar aqui 19,965, 20. Observe que o 50 não vai aqui.
essa aqui é a distância horizontal correta, é o que eu quero. Então, eu quero, essa eu tenho, e eu quero a distância horizontal que ele deve medir lá na prática. Fazendo a conta, passando 20, multiplicando e dividindo pelo 19,965, eu vou ter, então, 50,088, eu vou ter, portanto, 50,09. Então, quer dizer que se ele medir com essa trena com problema 50 metros e 9 centímetros, com uma trena correta, daria exatamente os 50 metros que ele precisa. Então, observe bem o exercício. O exercício, o correto é esta resposta. Vamos lá? Próximo. Exemplo número 3. Uma linha reta medida por uma corrente de agrimensor resultou em 284,4 metros. Mas a corrente que deveria ter 20 metros, na verdade, possui 20,05 de comprimento. Ela é 5 centímetros maior, né? Qual é o comprimento real da linha reta? Veja, ele mediu, a corrente era maior, então, naturalmente, como ela era maior, provavelmente deu uma medida menor. Então, qual é a medida correta disso daqui? Vamos observar. Então, olha, eu tenho aqui 20,05 dividido por 20, e vezes 284. Então, vai dar 285,11. Obviamente que se a corrente era maior, ela mede, no final, mede menos. Então, a distância real, a distância correta, é um pouco maior que aquela que foi medida. E, nesse caso aqui, é um tamanho considerável. Você está falando aí em 60, 71 centímetros de diferença. Veja, não é pouca coisa. Veja, um erro na trena de 5 centímetros levou aqui nesse comprimento de quase 300 metros a um erro de quase 70, praticamente 71 centímetros. Então, observe que esses erros são consideráveis nas medições. Exemplo número 4. Uma linha medida por uma trena de aço resultou em 382,74 metros. Contudo, após a medição, apareceu a informação de que a trena utilizada deveria ter 20 metros, porém era mais curta, 3 centímetros. Qual é o comprimento verdadeiro da linha medida? Qual é o comprimento verdadeiro da linha medida? Vamos observar isso. Então, eu tenho aqui, ó, 20,03, né? A trena, ela era uma trena que ela era mais curta, então teve que somar 3 centímetros, dividido por 20, e 382,74. Veja, como ela era mais curta, eu somo aqui nos 20. Então, eu vou trabalhar, aqui deu 383,31 metros. Então, o comprimento verdadeiro da linha medida é este comprimento aqui, tá? Embora ele obteve esse comprimento aqui com esta trena, certo? Então, vamos para o próximo exemplo, para você ir se familiarizando. Então, observe bem alguns detalhes aqui rapidamente, para você ficar mais atento. Erro aqui do operador. Observe esse detalhe que é interessante você perceber o seguinte: qual é a diferença entre essas duas trenas? As pessoas menos avisadas falam, uma é amarela, a outra é branca. Mas isso uma criança percebe. Eu quero saber você, fazendo engenharia civil. Observe que o zero desta trena está aqui. Já o zero dessa trena é meio que uma incógnita. Mas aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 20 centímetros. Então, você deve observar como é que você acha o zero. Você vai dobrar a trena, por exemplo, de uma forma com cuidado para não estragar o material, no 20 ou no 10. Se você dobrar no 10, aonde que está o 20? Ah, está nessa ponta, está aqui, está aqui. Se você dobrar no 20, aonde está o 40? Nesta ponta, nessa ponta. De tal forma que a hora que você dobrar a trena, você vai perceber, por exemplo, se o zero é aqui, onde está a bolotinha vermelha, o meu indicador a laser, ou se o zero é aqui. Veja que isso levaria a um erro muito grande. Observe um aluno ou um profissional menos avisado. Ele mede começando daqui. Mas não é isso, ele está marcando que essa parte aqui para segurar, mais esse ganchinho e tudo mais, na verdade o zero da trena é aqui. Veja que esta trena, o zero já é aqui. Como é que eu sei que é aqui? Porque eu já fiz esse teste nesta trena. Então compete a você, que é o operador,
fazer isso da forma correta. Antes de medir, você conferir. A outra questão que aparece bastante nas aulas de campo, que realmente é lamentável, é que muitos alunos compram essas trenas, mas eles sequer olham para a sua trena, para o seu material. Então, ele não olha que um lado é metro, outro lado é polegada, ele não olha onde é o começo da trena. Então, ele vai medir lá feliz, sorridente. Mas ele teria que ser mais atencioso em relação ao material que ele está utilizando, à ferramenta que ele está utilizando. Observar onde é o começo, como é que ela é trabalhada em termos de numeração. Observe que essa daqui, ó, ela tem numeração dos dois lados, de um lado polegada, de outro lado metro. Já esta aqui só tem numeração de um lado, e o outro lado não tem nada, seu lado polegada não existe. Então, tudo isso deverá ser trabalhado pelo aluno antes de começar a fazer uma medição. Agora, veja essa trena de metal, essa trena aqui menor, geralmente, aí 5 metros, 10 metros no máximo, de uma forma geral. Ela já tem essa chapinha no começo que marca o 0. Então, observe que são 3 começos diferentes. E isso compete a você, que é dono da sua trena, do seu material, a avaliar essa questão, isto é, enfim, você deve olhar a sua trena, o material que você está utilizando. Okay? Então, veja aqui a minha frase: atenção ao início de cada modelo ou marca de trena, pois cada uma delas pode ter um início diferente. E se você começa medindo errado, isto é, o início da trena já está errado, na engenharia, de uma forma geral, não tem nada que comece errado que dê certo. Se começa errado, vai dar errado. É uma lógica, né, um corolário da engenharia. Começar errado para dar certo é praticamente impossível. Você vai ter que fazer muita manobra no meio do caminho, com muito gasto extra para fazer a coisa dar certo. Então, recomenda-se a medir desde o início da forma correta, observando para eliminar erros do operador. A maior parte dos erros que tem no campo são do operador, por falta de prática e falta de atenção ao medir. Vamos aqui a um exemplo, para você entender melhor. Um grupo de alunos de engenharia civil fez um levantamento de campo e utilizou uma trena de 50 metros. Num determinado ponto do trabalho de campo, eles mediram e anotaram uma distância de 42,50 de uma única vez. Ocorreu que, ao voltar ao laboratório de topografia para devolver os equipamentos utilizados ao final da aula de campo, que isso é bastante normal, nós utilizamos e voltamos para fazer devolução e conferência dos materiais, eles foram advertidos, quer dizer, avisados pelo professor, que a trena utilizada por eles faltava um pedaço de 1,5 metro no começo. Pergunta-se, qual é o valor real da medida feita em campo para efeito de utilização no trabalho? Observe, caso você não tenha observado, que este problema é diferente dos anteriores. Observe bem esse detalhe. Talvez você não entenda, e é importante que você entenda isso, que esse efeito diferente. Você não vai usar a fórmula da distância horizontal correta? Não, porque aqueles modelos anteriores até o 4, ele falava que a trena tinha um problema no geral, de alongamento ou de encurtamento, e esse problema era um problema genérico ali na trena de 20 metros, que você foi medindo várias vezes e ela foi aí diminuindo a medida ou acrescentando medida. Mas observe que aqui o caso é outro. Aqui ele diz que falta 1,5 metro no começo da trena. É isso que ele diz, que ele foi advertido. Bom, se falta 1,5 metro no começo, e o sujeito mediu aí 42,50, quer dizer que a medida foi para frente, o cara começou a medir aí um pouco para frente e deu aí 42,50. Então, ele tem que tirar esse valor aqui a mais. Veja, falta um pedaço na trena, em vez de você começar a medir no 0, você começou a medir no 1,5 metro, então a medida que era para ser 41 virou 42,50, mas 42,50 é uma medida falsa. Na verdade, a medida correta é 41. Então, observe bem esse detalhe, vai tirar um pedaço. Então, por exemplo, você foi medir com uma trena de 20 metros, você começou a medir no 10 e mediu 18, você não mediu 18, você mediu 8, porque a trena já estava no 10. É simples assim de fazer essa conta. Vamos lá. Aqui, os detalhes que você precisa entender. Erro do operador. Atenção, cuidado. Trena extremamente esticada, excessivamente esticada. 2 alunos que malham, fazem academia, bombadão, saradão, vai lá e estica realmente para valer, até arrebentar. Trena não esticada, o vulgo trena frouxa, tá? Gerando uma catenária acentuada. Também vai atrapalhar no processo de medição.
Trena fora da horizontal, você segurou a trena fora da horizontal, também vai levar a erro. Trena fora do alinhamento, fazendo curva, você vai medir de A a B, mas de medir em linha reta tem uma curva. Trena quebrada, faltando um pedaço no início, que foi esse exemplo número 5, e você nem viu. É muito comum, tá, você ter uma trena, muitas vezes quebrada, lá entre todas as trenas, você estica ela e fala, quanto deu aí no final? Deu tanto, mas você que está no começo não olhou, que não começou a medir do zero, que faltava um pedaço. Então, observe bem. Outra questão aqui, cuidado para não arrebentar a trena na ponta ou no final, dentro do estojo. Quando o aluno estica a trena e dobra ela sobre o piquete, ou sobre a estaca, aquela quina da madeira geralmente corta a trena, arrebenta um pedaço. Quando o aluno também segura a trena pelo estojo e puxa com vontade, geralmente ela arrebenta dentro. Então, o correto é você soltar a trena mais do que você precisa e segurar pela fita, segurar na fita com as duas mãos. E não segurar a trena pela caixa dela e esticar, porque quando você segura pela caixa, pode quebrar aquela trava que tem internamente, aí a trena não serve mais para nada, terá que ser desmontada. Algumas dão conserto, mas a maioria não dá conserto. Então, e aí um outro caso, que são trenas encurtadas ou alongadas por defeito de fabricação, dilatação térmica e elasticidade do material. Então, observe que tem aí avisos em preto, avisos em laranja e avisos em azul. E aqui embaixo um aviso para você. Atenção, estes erros são seus, exceto o último, que está em azul. Porém, este último também cabe a você observar a ocorrência de resultados estranhos. Você está medindo, está vendo que não está correto, deveria haver, e não se manifesta. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Obviamente, você deverá ser atencioso. Então, veja que a maioria dos erros, grande parte deles, eu diria uns 90% ou mais, está atrelado à forma de medir, isto é, a falta de atenção de quem mede ou a falta de prática de quem mede. Observe bem que este erro aqui, que é o erro da trena encurtada, alongada, por defeito de fabricação, não é um problema, entre aspas, que a culpa é sua, porque você comprou um material que deveria estar padronizado pela ABNT, etc., e ela tem um defeito. Mas é uma coisa que você deve observar. Você mediu uma vez, mediu duas, e não bate com a medida dos colegas, não bate com as outras medidas, você deve perceber que tem alguma coisa errada. E tentar fazer uma aferição, isto é, marca lá no campo uma distância e mede com 2 ou 3 trenas para verificar por que a sua está medindo diferente. E essa trena, então, deve ser descartada ou trocada lá no fabricante. Mas observe que, de qualquer forma, sendo bem atencioso, todos os erros são problemas de quem opera, de quem faz. Dentro dessa lógica, dessa situação toda, você agora tem uma noção geral de quais são os erros que deverão ser dirimidos ou serem minimizados por você. E sim, você não vai conseguir eliminar, chegar a erro zero, mas você tem que trabalhar dentro da margem da ABNT, né, trabalhar dentro daquilo que você precisa, de tal forma que você consiga reduzir ao máximo. E reduzindo ao máximo, você então vai conseguir fazer uma distribuição de erros nas suas medidas, e fazendo essa distribuição de erros, você automaticamente está dentro das normas, não vai precisar voltar a campo e fazer as suas medidas novamente. Ok, moçada? Na próxima aula, nós faremos uma aula também sobre erros, mas aí erros angulares, isto é, erros de medidas de ângulos horizontais e verticais, de tal forma que, no final das contas, você vai ter aí uma noção geral de como evitar todos os erros das medições topográficas. Valeu? Um abraço para todos e muito obrigado por assistir à minha aula.